Oi, eu sou Luziana, Luli Brasil, na internet, claro. E hoje eu vou falar sobre como tirar passaporte brasileiro. Se você é brasileiro nato, né? Então, como tirar? Então, existe brasileiro também que está fora do Brasil, né? Desde quando nasceu, então também é interessante explicar alguns itens. Então, inicialmente, você vai na página www.pf.gov.br, okay? Que é o site da Polícia Federal. E aí você vai em... Aqui meu computador fica querendo traduzir. Você vai em passaporte, obviamente, né? E aí você vê aqui dizendo sobre a eleição. Por que você está falando sobre eleição? Todo brasileiro maior de 18 anos, ou seja, a partir de 18 anos até 70 anos, tem que ter o título de eleitor. Tem que ser... Desculpa pelo barulho, mas vamos continuar. Então, todo brasileiro, a partir de 18 até 70 anos, tem que votar. É triste, vizinhança triste. Esse é o problema aqui do Brasil, que qualquer um pode fazer barulho na altura que quiser. Imagina isso na sua casa. Então vamos lá, continuando. Eu não vou cortar essa parte. Então, todo brasileiro tem que ter título de eleitor, que é aquele papel que você prova que você se alistou na Justiça Eleitoral para poder votar. Então, em todo o país tem isso, né? Você ir lá para votar tem que ter um documento dizendo que você tem permissão para votar. Então, tem que ser maior de 18 anos. Se você tem a partir de 16 anos, você pode, de 16 até 17, você não tem obrigação de votar. A partir de 18 é que é obrigação. Mas se você tirar o título de eleitor, assim, você decidiu a partir dos 16 anos, que você quer votar, então a partir daí você torna obrigado porque você tirou o título de eleitor, ok? Estou batendo esse barulho todo porque eu estou no lado de fora por causa da luz. Então, voltando. Então, você está em suas mãos o título de eleitor. Você precisa também da identidade e do CPF. Mas é claro, se você for tirar o título de eleitor, vão lhe perguntar se você tem identidade. E outra, se você é homem, e com certeza para tirar o passaporte, você mesmo tirando o passaporte, você tem que ter a partir de 18 anos. Menos de 18 anos, só os seus pais que vão tirar. Então, não é o caso desse vídeo, eu não vou explicar para menores, mas é o mesmo site, esse mesmo site. Então, você acima de 18 anos do sexo masculino, ou seja, nasceu menino, você vai ter que se alistar, né? E aí, quando você se alista, eles lhe dispensam ou não, alistar no exército, né? Então, eles lhe dispensam ou não. Exército brasileiro, claro, você não vai se alistar em qualquer outro exército se você está fora do Brasil, porque não vai fazer diferença. Então, depois que você se alista, eles lhe dispensam ou não. Dispensar significa, ok, a gente já está com muita gente, não precisamos do seu trabalho. Ou perguntam a você, às vezes perguntam a você, você quer servir o exército? Você quer ficar no exército? Aí você vai ficar por 1 ano, né? Às vezes acontece isso, às vezes, não é sempre.
Se você tem menos de... Se sua altura for abaixo de 1,60 m, com certeza você não vai ficar. Vamos lá então, né? Então, voltando ao nosso assunto, você precisa de, anote, título de eleitor, reservista se você for do sexo masculino, você precisa de CPF, que é como no exterior é o Security Number, no Canadá, por exemplo, é Security Number, é o número da seguro, da segurança, é uma coisa assim, mas no Brasil é Código de Pessoa Física, certidão de pessoa física, né? O CPF, certidão de pessoa física. Então você tem aquele CPF, você vai trabalhar com um monte de coisa com ele, tipo fazer uma compra, você precisa dele, uma compra que você vai assinar algum documento, você precisa do CPF e da carteira de identidade. E se você for casado, você precisa da certidão de casamento. Se você for divorciado, você precisa da certidão de divórcio. Se você for viúvo, precisa da certidão de óbito, né? Então, por que você precisa desses papéis? Porque um dia você foi casado, seu CPF vai mostrar que um dia você foi casado e agora não é mais, ok? Todos esses documentos vão ser cobrados quando você for preencher os dados nesse site. Então vamos lá. Os documentos necessários eles explicam aqui. Carteira de identidade, pode ser também carteira funcional, carteira de motorista. Agora a questão é, se você tem alguma abreviação nesses papéis, você vai ter que ter a certidão de nascimento para provar o seu nome, ok? Desculpa. Então, vamos lá. Estou ciente, quero prosseguir. Aí você vai lá. Às vezes ele vai logo para essa página aqui. Então, nessa página aqui, ele fala a documentação de novo, você requerer o passaporte e aqui agendamento. O agendamento é depois que você pagar a GRU. GRU é aqui, ó. Você vai clicar aqui e vai aparecer um papel que tem código de barra com todos os seus dados e o código de barra embaixo dizendo que quanto é que você vai pagar. Ok? Lembrando, se você vai a carteira de identidade não paga, a CPF, se eu não me engano, se você for para Receita, se você for para o correio, se eu não me engano, paga. Mas na internet não paga. Se você for fazer o título de eleitor, não paga. A única coisa que você vai pagar, com certeza, é o passaporte. E se você for fazer o alistamento atrasado, ou seja, depois dos 18 anos, aí você também paga uma multa. Então é obrigatório de 18 a 45 anos. 45 anos até faltando um dia para completar 46. Então até 45 anos, faltando um dia para completar 46, até aí você é obrigado a se alistar, ok? E aí você paga uma multa se você não se alistou na época certa, que seria 17,5, 18, ok? Quem tem 16 anos e quer se oferecer para se alistar, pode. 16, 17 anos, mas eu nunca vi ninguém fazer essa loucura. Desculpa. Pera lá, continuando então aqui, vamos direto agora o que interessa. Eu vou requerer agora o passaporte. Aqui vocês, se tiverem dúvida, vocês vão nesse daqui para saber os documentos necessários. Bora lá então. Nos documentos necessários, eles sempre voltam para essa parte de explicar os documentos necessários, a carteira de trabalho, a carteira, que tem uma carteira de trabalho que parece um livrinho, né? A carteira de trabalho. Se você tem uma carteira funcional de um serviço, por exemplo, professor, tem uma carteira de professor, médico,
tem uma carteira de médico, né? Um cartão que é registrado nacionalmente, que é reconhecido pelo governo. Não é qualquer carteira. Você não vai chegar no seu trabalho e fazer uma carteira falsa e dizer que é sua identidade, ok? Então, é funcionário federal, estadual, municipal e profissional de uma área. Tem carteira se tiver registrado no sindicato da sua área, ok? Então vamos lá então para emissão do passaporte, que é a parte 2. Então aí você vai entrar vai preencher, desculpa de novo aqui aparecendo aqui. Você vai preencher nome, seu nome completo, nome, assim, por exemplo, meu nome é Luziana Messi, então eu vou escrever aqui Luziana Messi. Aqui eu vou botar o meu sobrenome, se eu tiver 2, 3, 4 sobrenome, é para botar completo, completo, não é para abreviar, é completo. Depois aqui você vai dizer qual o seu sexo, se é masculino ou feminino, ou você não quer especificar, que aí cada um é cada um. Filiação, você vai botar o nome do seu pai ou da sua mãe e vai botar sexo. E embaixo vai dizer o nome do seu pai ou da sua mãe e sexo, ok? Vamos dizer que você tem 2 pais e não tem mãe, só 2 pais. 2 homens lhe adotaram ou 2 mulheres lhe adotaram. Então você vai botar aqui e aqui vai botar feminino, feminino ou não especificado. E a data do seu nascimento, ok? Então, botar aqui se você foi emancipado, o que é emancipado? Quando seus pais, por algum motivo, botaram por decisão judicial, disseram que você agora tem 18 anos, ou seja, judicialmente você pode fazer algumas coisas que uma pessoa de 18 anos poderia fazer. A questão é que você não pode, por exemplo, ser preso, infelizmente, né? Você só é emancipado por algumas coisas, outras não. Então, botar aqui, qual a sua raça, né? Amarela, branca, indígena, parda, preta e outras. Eu colocaria, né? Eu acho que eu sou parda. Estado civil, solteiro ou solteira, casado ou casada, viúvo, separado judicialmente, assim que tem um papel que diz que você não pode chegar perto da sua mulher, por exemplo, ou do seu esposo. Divorciado, que é legal, que aí realmente não tem mais nada com a pessoa. E união estável, que é quando você mora junto com alguém, como marido e mulher, mas nunca foi lá na justiça ou na igreja assinar que ia se casar. Os amancebados antigamente diziam, né? Desculpa pela expressão, mas era assim que se chamava antigamente. Então, você vai dizer que país você está, se está no Brasil, Japão, China, lalalala, né? Tá todos os países aqui. E você vai botar o estado, por exemplo, você está no Canadá, bora ver o que acontece se eu botar aqui está no Canadá. Aí você vai botar aqui. Ele não aceita porque ele não conhece toda a cidade do Canadá, ele vai querer que coloque a cidade aqui, o nome da cidade, porque ele não conhece todas as cidades do Canadá. Ok, vamos voltar para o Brasil, então, Brasil, ele automaticamente vai voltar para o modo normal e vai dizer qual estado que você nasceu. Aqui, quem tiver curiosidade, aqui tem todos os estados do Brasil. Coloco Alagoas, por exemplo. E aí automaticamente vai aparecer as cidades que tem em Alagoas. E eu nasci em Maceió, vou botar Maceió. Coloquei Maceió. E aí, em seguida, é bem chatinho esse passo aqui. Nome anterior, se você tinha, qual era o seu nome anterior antes de casar. No caso, mulher, acontece isso. Ou homem, às vezes o homem quer mudar um nome, né? Você não gostou do nome que seus pais botaram em você, por exemplo, Jacinto Pena, e quis mudar esse nome.
Olha lá. Olha lá. Então, qual o motivo da alteração matrimonial? União matrimonial ou decisão judicial? Ok? Aí você diz, e o juiz vai entender. Hoje em dia o juiz entende quando você quer mudar seu nome, né? Aqui, documento. Então, quais os documentos que você vai apresentar? Diz aqui. Então, aquela explicação que eu dei sobre documento, também você vai entender aqui quais são os documentos. Esses documentos que você mostrou aqui, você vai ter que levar lá, quando você for chamado para ir buscar. Dados complementares, profissão, qual a sua profissão? Aí aparece aqui, e-mail, país que você está morando, o CEP do país, zip code, qual a província ou estado, cidade, e aí aqui, rua que você mora, bairro, o bairro é aqui, né? E o telefone. Que aí aqui você vai ter revisão dos dados, revisar os dados. E você vai e coloca aqui, declaro que os dados acima mencionados são verdadeiros. Então, declaro que as informações acima estão corretas e que estou ciente de que qualquer erro nos dados implicará em atraso na emissão do meu documento de viagem. Então, se você errar qualquer coisa aí, você vai ter que corrigir, ok? E aí, você coloca enviar e vai aparecer o documento dizendo que você preencheu tudo. Vai mandar você imprimir, porque você tem que imprimir quando for para Receita lá. Polícia Federal vai apresentar aquele papel e você também tem que imprimir a GRU, que é o papel de pagamento. Se você não imprimir a GRU, não fez nada, ok? Então, obrigada por ter assistido. Um beijo e... desculpa. Se você for viajar para um país aqui na América do Sul, você só precisa da sua identidade, né? Tipo Argentina, Paraguai, Uruguai, né? Chile, Peru, Venezuela, Colômbia. Você só precisa do... Deixei algum de fora? Espero que não. Você só precisa da carteira de identidade. Carteira de identidade, não é carteira de motorista, não é outra coisa. É a carteira de identidade com menos de 10 anos. Até 10 anos você vai. E se tiver em condições de ver que aquilo ali... Porque se você pegar uma carteira de identidade toda esculhambada, faltando os pedaços, não adianta nada, né? Então, obrigada por ter assistido. Desculpa pelos barulhos externos. Um beijo e fiquemos com Deus.